Olá, amigos. Estamos de volta para falar sobre a doutrina dos Espíritos. Estamos abordando o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 4, que se intitula Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí vamos conversar sobre a diferença entre ressurreição e reencarnação. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia Filipe, Cesareia é uma cidade, Cesareia de Filipe é outra. Interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E eles responderam: dizem uns que és João Batista, outros que Elias, que Jeremias ou alguns dos profetas. E perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E replicou Jesus: bem-aventurado tu és, Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Isso está em Mateus 16, 13 a 17, e Marcos 8, 27 a 30. Então, Simão Pedro, ele não tinha conhecimento de quem era Jesus por ter ouvido falar, e sim pela intuição, pela inspiração, pelos ouvidos de ouvir aquilo que os bons espíritos celestiais sopravam. E os discípulos interrogaram Jesus dessa forma. Malaquias indicou que Elias voltaria em momento oportuno para completar suas palavras. Por que dizem os escribas, mestre, ser preciso que antes volte Elias? E Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. Ora, João Batista claramente era a reencarnação de Elias. Era isso que Jesus estava falando. A reencarnação, ela fazia parte dos dogmas dos judeus, com o nome de ressurreição, mas eles apenas tinham uma ideia muito vaga, eles não sabiam como, de que forma a alma podia se ligar a um corpo novamente. Então eles designavam o nome ressurreição, que é exatamente o que o Espiritismo chama de reencarnação. Ressurreição dá uma ideia de que aquele que ali habitou possa voltar a um corpo que já biologicamente está morto, o que é absolutamente contestado pela ciência, pela biologia. Não tem como acontecer. Aquilo que pereceu, a máquina que parou, ela está anulada e ela volta para a Terra. Mas, para nós espíritas, dá-se o nome de reencarnação, que é a volta da alma ou espírito, numa outra oportunidade reencarnatória, a um outro corpo, com o mesmo princípio inteligente, mesma mentalidade, os mesmos pensamentos, para vivenciar novas experiências e assim, a cada encarnação, evoluindo e não mais errando e fazendo aquilo que não era bem para si próprio, para o outro e para a humanidade. Então a palavra ressurreição, ela jamais podia aplicar-se a Elias, podia aplicar-se a Lázaro, porque Lázaro, quando ele estava tido como morto, na verdade ele estava num processo de catalepsia, que é uma experiência de sono profundo, sono tão profundo que inclusive os mais perfeitos e mais precisos aparelhos ainda hoje não podem precisar o batimento cardíaco, mas é apenas um sono, um estado de hibernação. E Jesus, vendo que ele não havia partido, despertou-o do sono. Isso chama-se catalepsia, inclusive aconteceu, parece recentemente agora, nessa pandemia do Covid-19. Lá no Deuterônimo, Elias consta como se tivesse vivido 560 anos antes de Cristo. Logo,
ele não poderia ser a ressurreição, João Batista não poderia ser a ressurreição de Elias, porque o corpo de Elias pereceu há muito tempo, 500 anos antes. Então não faz sentido. João Batista poderia ser Elias reencarnado, mas jamais ressuscitado. É importante que se diga. Continuando, ressurreição e reencarnação, entramos no diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos, um poderoso judeu, senador, dos mais inteligentes, dos mais cultos. E Nicodemos é um fariseu e veio ter à noite buscando Jesus e perguntou: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir, como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que tu fazes, se Deus não estivesse contigo. E Jesus lhes responde: Em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ora, a primeira questão a falar é essa atitude farisaica de Nicodemos, de querer ir à noite falar com Jesus para não ser reconhecido. E aí está o conceito do orgulho da vaidade, a espreita. E Jesus falava claramente no nascer de novo como a reencarnação. Ninguém poderá entrar no reino de Deus se sucessivamente não renascer e tornar-se perfeito e puro, porque fomos criados perfectíveis para sermos perfeitos e o seremos com as sucessivas reencarnações. E Nicodemos, no alto da sua intelectualidade, continuou sem conseguir entender o que Jesus falava e perguntou: como pode um homem já velho tornar a entrar no ventre de sua mãe pela segunda vez? E Jesus falou: em verdade te digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E Jesus falava claramente o que é carne, porque é o corpo que biologicamente nasce, do qual um espírito habitará. Então, o que é carne é material, volta da terra veio, da terra vai. E o que é do espírito é do espírito, é imaterial, preexiste a morte do corpo. Ele falava de reencarnação claramente. E Nicodemos não se deu por vencido e falou: como pode isso fazer-se? E Jesus falou: és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Digo-te em verdade que não dizemos senão o que sabemos e o que damos testemunho, senão do que temos visto. Jesus afirma que dá o testemunho daquilo que sabe e daquilo que conhece e daquilo que já viu. Entretanto, continua Jesus, não aceitas o nosso testemunho. Mas, se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me creais, como acreditará em mim quando vos falo das coisas do céu? Está em João, capítulo 3, versículo 1 a 12. E é uma conversa bastante dura para com um ser absolutamente intelectualizado, mas é verdade. Se ele perguntava, questionava e só tentava entender com os olhos da matéria, Jesus fala: se não entende as coisas da terra, como vou explicar as coisas do céu? Falta ainda. Então é uma conversa muito difícil, dada a grande disparidade entre um materialista e alguém absolutamente espiritualizado. Jesus pregava e ensinava sobre a moral, a caridade e a fraternidade. Questões que transcendem a matéria. E vai exatamente ao encontro daquilo que Jesus falava, que nem tudo ele pôde revelar porque não entenderiam. Mas nos ensina a nós trabalharmos para entender, estudarmos para entender, colocar em prática na semeadura da terra, para depois conhecermos as questões dos céus. Cada coisa no seu lugar. Voltaremos em breve com outro vídeo do mesmo capítulo. Fiquem todos com Deus.